Estamos na residência da professora Márcia Simonadio, município de Garibaldi, e o título de hoje é Sua Majestade o Medo. O medo é um dos sentimentos mais comuns na vida de qualquer pessoa. Por vezes ele se transforma e assume o nome de pânico, afetando comunidades inteiras. Com sem motivo. Nem sempre questões concretas estão na raiz do nosso medo. Ele pode ser irracional e de algumas maneiras indefinido. Podemos ter medo da polícia, das autoridades, do vizinho, do desconhecido, da escuridão, do futuro. Podemos ter medo de falar em público, de manifestar a própria opinião, medo de qualquer iniciativa, imaginando fracasso. Podemos ter medo de viabilizar nossos projetos, medo do que os outros vão dizer, medo de amar. Podemos ter medo de possibilidades que jamais vão acontecer. Podemos ter medo de enfrentar desafios e por isso deixemos a vida fluir na sombra. O medo, quando moderado, é um aliado nosso. Ele aponta eventuais perigos que devem ser evitados ou superados. Se isso não acontecer, a pessoa acaba paralisada na defensiva. Existia um rato que tinha medo do gato. Por sua vez, o gato tinha medo do cachorro, que tremia só de pensar no tigre. Esse tinha medo do caçador. E o caçador temia a própria esposa que tinha um medo doentio do rato. O quadro vicioso se quebra quando o medo é superado. A coragem é continuar caminhando apesar do medo. É comum encontrar pessoas que sofrem privações, não usam o dinheiro para uma eventual doença, acabam morrendo ricas depois de uma vida de privações e pobreza. O medo do futuro pode impedir de viver o presente. Nem mesmo o medo da morte deve nos impedir de viver e enfrentar desafios. Aquele que luta admite a possibilidade da derrota, mas aquele que tem medo de lutar já perdeu. Na vida espiritual, muitos tomam o pecado como referência, quando a referência deve ser o bem. O sim é sempre melhor que o não. A Igreja de Jesus é a Igreja do sim. A Bíblia repete mais de 360 vezes a frase, não tenha medo. A história da humanidade não começa com o pecado original, inicia com a graça original e tem uma abrangência maior. Vivemos a história da salvação. A graça é maior que o pecado e a alegria precisa superar o medo. A história da humanidade tem um final marcado, um final feliz. Como participante dessa história, acolhemos o pedido de Cristo. Não tenham medo. Eu estarei com vocês todos os dias. Mateus 28:20. Não tenha medo, o amor de Deus não volta atrás. Ao longo da Bíblia Sagrada, encontramos nada menos de 365 vezes a frase, não tenham medo. Deus é nosso Pai. O único medo que nós devemos ter é o medo da autossuficiência. Que a Trindade Santa nos abençoe a nossa cidade também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.